Oi, tudo bem com você? Meu nome é Erika Cavalari. Para quem não me conhece, eu sou cabeleireira e proprietária do HC Studio Hair. Hoje eu vim contar um pouco da minha história para você, porque a partir de agora se inicia um novo ciclo na minha vida e eu quero te convidar, te incentivar a você também poder fazer isso, determinar na sua vida, no seu momento, que se inicie um novo ciclo. A partir de agora, vocês vão ver muitos vídeos contando um pouco da minha história, contando o que deu errado, o que deu certo, as minhas dificuldades. Por quê? Porque eu quero incentivar você que está começando, eu quero incentivar você que ainda não começou, porque está faltando algo. Esse algo eu tenho certeza que é você quebrar o medo e fazer algo por você e se incentivar também. Bom, eu comecei a minha carreira, vai fazer 7 anos. Parece pouco, para uns vão parecer muito tempo, na verdade passou muito rápido. Eu comecei lavando o cabelo de cliente no tanque da minha casa. Eu passei por uma separação, eu tive que lidar com a situação de ser mãe solteira tão nova, criar 2 filhos, sem estudo, sem profissão. Quantas de nós já não passamos por isso, né? Quantas mulheres hoje não enfrentam isso? De muitas vezes tomar uma decisão que não seja tão boa assim, mas isso a gente vai descobrir depois, né? Que não foi uma decisão tão boa. E a gente colhe aquilo que a gente planta. E o que eu percebi? Que é muito difícil para nós mulheres começar do zero. Depois de ser mãe, depois de ter filhos, de ter passado por uma separação. Eu tive depressão, eu tive que fazer tratamentos com psiquiatra, com psicólogo, porque chegou um momento da minha vida que eu fiquei tão fraca que eu pensava que eu não ia mais conseguir, que eu não ia ter um futuro. Eu perdi a expectativa sobre mim mesma. E é por isso que eu decidi contar a minha história, algo que eu nunca contei, algo muito particular, pessoal. Mas eu nunca contei porque eu tinha vergonha da minha história, vergonha do que eu passei. Hoje eu entendo que eu devo ter orgulho do que eu passei. Eu devo olhar no espelho e me orgulhar de tudo que eu enfrentei para chegar até aqui. E hoje eu quero falar com você que também esteja passando por algo assim, ou que já passou e tá como eu estive um dia. Sem perspectiva, com medo de enfrentar, com medo da aprovação, com medo de vai dar certo ou não vai dar certo. E quando eu comecei a minha carreira de cabeleireira, de profissional, não sei se é correto dizer a carreira, porque foi como eu disse, eu comecei lavando o cabelo no tanque da minha casa. E aí, na época, sabe, eu ouvia muito dizer assim que, pra ser cabeleireira não precisa estudar, salão é lugar de fofoca. Uma vez uma pessoa falou para minha filha algo que tocou muito no meu coração e por um minuto me deixou muito triste. A pessoa disse assim para minha filha: você tem que estudar, você tem que se ir bem na escola, você tem que se esforçar, ou você vai querer ser como sua mãe, uma cabeleireira. E quando a minha filha me contou, eu assim, na hora doeu meu coração, né? E ver como as pessoas julgam a gente. Foi algo que eu quis começar, não foi por dinheiro, porque no início eu não ganhava nada bem, foi porque era algo que tocava em mim, era algo que me fazia se sentir bem, eu fazia com prazer, eu fazia com alegria, mesmo sem saber fazer, eu tinha aquela vontade de aprender. Então, quem sabe a sua história se conecte com a minha. E eu quero falar para você, se você tem isso no seu coração, se você tem essa vontade, ou se você já começou e com toda a vontade, com todo o amor do mundo, mas está faltando algo para você sentir que está no caminho certo, ouve essa história até o final, que eu tenho algo para você. E quando eu soube que a minha filha tinha ouvido isso, eu pensei comigo, não, mas não é bem assim, né? Vai ser como sua mãe, uma cabeleireira. Olha, eu sempre me inspirei, gente, em profissionais
de alta qualidade. Quando eu comecei, mesmo que era lavando um cabelo no tanque da minha casa, sem luxo, sem nada, sem um aparelho adequado, sem uma cadeira, nem cadeira de cabeleireira não tinha. Eu comecei assim, foi a forma que dava financeiramente falando e eu não me arrependo. E eu quero falar para você hoje assim, o importante é começar, o importante é você fazer algo por você e não desistir. O importante é você não deixar com que as pessoas rotulem a sua profissão e digam quem você é, né? Então, depois que eu comecei, até que chegou um momento, eu já estava com algumas clientes fiéis, muitas delas são minhas clientes até hoje, frequentam meu salão e logo mais eu vou trazer o depoimento de algumas para vocês poderem conhecer. Quando eu comecei, chegou um período que estava fazendo frio, e começou a fazer frio e algumas clientes falaram pra mim, Érica, o frio aqui de Ponta Porã é muito intenso. Eu tinha recém vindo pra cá, né? E eu não conhecia esse clima. E aí falou, como a gente vai lavar cabelo no tanque, na água gelada? Você precisa de um espaço. E aí na minha casa mesmo, eu coloquei um lavatório, coloquei uma cadeira e um espelho. E era isso que eu tinha. E eu comecei. Eu fui num determinado lugar, comprei alguns produtos e comecei. Mas eu nunca me contentei em falar assim, eu vou ser uma cabeleireira aí, do jeito que der, de qualquer maneira. Que ganhar tá bom, né? Não, gente. Desde o começo, eu sempre quis ser alguém. E eu sempre quis ter orgulho da minha história. E eu queria também passar esse orgulho para os meus filhos, para os meus pais, para as minhas irmãs, para o meu atual marido, que assim acreditaram em mim, são pessoas que acreditaram em mim. E eu quero aproveitar para dizer para você, tem sempre alguém que acredita em você. Tem sempre alguém que vai te incentivar. Basta você dar ouvidos para as pessoas certas. Basta você prestar atenção nas pessoas certas. E é isso que eu fiz. Eu comecei a prestar atenção nas pessoas certas. E enfim, tive a primeira oportunidade de trabalhar num salão da minha cidade, do qual esse salão, a proprietária é minha amiga até hoje, a gente se dá super bem. E quando eu comecei lá, aconteceu algo. Eu vi a minha ex-patroa fazendo o pagamento de um profissional. E aí eu vi, tipo, muito dinheiro. Na época eu não ganhava bem. Eu ganhava 60, 80 reais por semana, depois foi para 100 reais por semana, cento e pouco. Não porque ela não pagasse bem, mas é porque eram as minhas primeiras semanas. Eu estava começando e eu não sabia fazer nada. Malemar eu sabia lavar e escovar cabelo. E então, ela me deu essa oportunidade e quando eu vi ela fazendo o pagamento desse profissional, eu pensei assim, nossa, na época, gente, era coisa assim de 1.000 e poucos reais por semana. Ela tava fazendo o pagamento dele semanal e quando eu vi aquele monte de dinheiro, eu cheguei a pensar que era um pagamento mensal, não era, era na semana. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, cabeleireiro ganha bem, né? Eu já tava na profissão por amor, já tava ali porque eu gostava, mesmo ganhando pouco, porque eu sei que eu tava tendo o início e eu sabia que eu precisava me esforçar para eu alcançar algo maior. E nesse salão que eu trabalhei, eu tive uma oportunidade, né? Eu abracei a oportunidade, sou grata por essa oportunidade até hoje. E quando eu vi a minha ex-patroa fazendo esse pagamento, eu falei, nossa, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais para que eu consiga atingir isso, né? E assim eu fiz. Comecei a estudar, comecei a investir em curso, comecei a ler, comecei a assistir vídeos na internet. Tem muito conteúdo bom na internet que dá pra gente também aproveitar, né? Então eu quero falar pra você assim, abrindo esse leque e dizer pra você assim, olha, sem estudo a gente não consegue não, viu? Essa história de que vai ser um simples cabeleireiro, você vai ser um cabeleireiro como a tua mãe, essa história de tipo, para ser cabeleireiro não precisa estudar, tá muito enganado. É pelo contrário. Se você quer ser um profissional, se você já está na área, se você já tem um salão ou trabalha em um, você já deve ter percebido que não é sem estudo que você alcança o sucesso. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu estou no caminho certo. Eu sei que eu já conquistei muita coisa e eu sou muito grata por isso. E eu tô fazendo esse vídeo, inclusive, para dizer para você, assim, onde eu errei,
quais foram as minhas dificuldades, para que você, agora que está começando, ou que decida começar, ou que já esteja no meio do caminho, erre menos do que eu. Aprenda com os meus erros e use isso na sua vida, na sua história, para que você tenha um caminho mais fácil. Então, voltando ao assunto, eu comecei a estudar, eu fui abrir o meu, enfim, comecei a estudar e passei a ganhar melhor, né? Alcancei aquilo que eu queria. Eu alcancei aquilo que eu queria, que era de ganhar aquele salário lá que eu vi a minha ex-patroa pagando para aquele profissional. Quando eu olhei, chegou nesse momento. Chegou no momento que eu ganhava R$1.000 e poucos por semana. Ganhei muito bem. E não para por aí. Eu sempre quis estudar e eu decidi assim que eu queria uma história diferente para minha vida. Eu queria contar uma história diferente sobre mim. E hoje eu vou perguntar para você, qual é a história que você conta de você mesma? Qual é a história que você vem contando sobre a sua vida? Sabe, às vezes a gente pega esses problemas que a gente passou, que nem eu passei, eu contei para vocês, e às vezes a gente se agarra no problema e usa isso para se vitimizar, para dizer, oh, quão coitada eu sou, olha como eu não tenho sorte, tudo dá errado para mim, nada de bom acontece comigo, não é? Eu fiz muito isso. Até que um dia eu cansei, porque eu vou te falar uma coisa, você tem duas opções, ou você aprende com o seu erro, ou você pode abraçar o seu erro e viver só com ele. E aí você vai passar por momentos muito difíceis, como eu passei. De ter depressão, de ser dependente de calmante, de não conseguir dormir, de só chorar, de não ver graça na vida. Eu passei por tudo isso. E quem estiver ouvindo esse vídeo agora, principalmente a minha família, vai lembrar que foi um período muito difícil. Mas eu não quis ficar vivendo o problema. Chegou um momento da minha vida que eu quis focar na solução. E é isso que eu quero trazer para você. A solução dos seus problemas. A solução para sua vida profissional. A solução para sua vida pessoal. A solução para você alavancar na sua carreira. A solução para você olhar no espelho e ter orgulho de quem você é. E orgulho da sua história. Hoje eu venho contar para vocês esses problemas que eu tive com depressão, com tudo isso, mas não é para me vitimizar não, e nem para ninguém ter dó de mim, mas eu conto hoje com orgulho porque eu superei tudo isso. E eu superei porque eu decidi superar. Eu decidi contar uma história diferente de mim mesma. E de hoje em diante vocês vão ver cada dia mais eu contar uma história diferente sobre mim. Algo vai se acrescentar na minha vida todos os dias, porque eu determinei e eu decidi que vai ser assim. Então, eu abri um salão para mim. Depois de trabalhar nesse salão e em outro que eu atuei como gerente, depois de trabalhar por 3 anos aproximadamente, 3 anos e pouco, quase 4 anos, eu abri o meu salão. E eu abri o meu salão na minha casa, com o que dava. A casa que eu moro em Ponta Porã. Eu desmanchei uma sala, 2 salas que eu tinha e resolvi fazer o salão, que inclusive foi ideia da minha primeira patroa. Em uma visita que ela vinha muito na minha casa, e em uma visita ela falou, Érica, por que você não abre seu salão aqui na sua casa? E sabe, talvez você pensa como eu pensava assim, para mim abrir um salão, eu preciso ir pro centro da cidade, eu preciso alugar um salão muito caro, eu preciso ter móveis caros, eu preciso ter isso, preciso daquilo, senão não vai dar certo. Você também pensa assim? E aí veio essa minha primeira patroa e falou pra mim, Érica, você precisa abrir aqui mesmo, na tua casa. E eu pensei, será? E não é que ela tinha razão, eu abri na minha casa. Não é o maior salão da cidade, mas é aconchegante. Eu fui arrumando aos poucos. Hoje eu ainda estou em processo de crescimento e sempre que dá eu dou uma melhorada no meu espaço. E vocês vão ver em outros vídeos, eu vou mostrar pra vocês o meu espaço. Mas sempre que eu posso eu vou melhorando ele, vou deixando mais confortável para as minhas clientes. E o mais engraçado é assim, quando eu fui abrir o meu salão, eu quebrei muito a cabeça, gente. Primeiro, dá pra você abrir aí na sua casa? Dá. Dá pra você começar com o que você tem hoje? Dá. Foi assim que eu comecei. Basta você determinar que você vai começar.
Mas o que ninguém me contou e o que eu tive que descobrir, assim, a fé e fogo, é o quão difícil é você começar sem ter estudado certos assuntos. Eu, por exemplo, quando eu abri o salão, eu me endividei toda, mas muito, porque eu não tinha dinheiro para começar. E eu comecei, como eu falei, do jeito que dava. Mas eu já vi aquilo como uma superação, porque peraí, afinal de contas, eu tinha começado há alguns anos atrás, lavando um cabelo num tanque de casa. E hoje eu tenho meu próprio espaço, mesmo que de uma maneira mais difícil, mas eu conquistei. E aí aconteceu que eu trabalhava muito mesmo. Eu já tava com uma carteira de cliente legal, não era tão grande a minha carteira de cliente, mas eu sabia vender. E hoje eu quero ensinar você a vender também. Eu vou gravar vários vídeos e a partir de agora, se você não perder nenhum, você vai saber vender. Você vai saber fidelizar cliente. Você vai conseguir atingir o seu sonho. E eu quero ajudar você. Eu tô fazendo esse vídeo justamente para eu pegar na tua mão e levar você por um caminho mais curto, mais fácil, mais resumido. Então, eu tive muita dificuldade financeira e de administração. Eu buscava técnicas, eu sempre estudei, como eu falei para vocês, mas gente do céu, como é difícil. No início, eu quebrei muito a cabeça, porque eu via assim 80% de trabalho e 20% de lucro. E às vezes nem isso. Tinha vezes que o salão fechava no vermelho, tinha vezes que eu virava um mês para o outro ainda com conta. Você passa por isso? De você sentir que você trabalha demais, mas que não chega no fim do mês você não tem dinheiro? Você passa por isso de você pensar, gente, eu trabalho tanto e o que acontece que eu não tenho lucro? Por que alguns salões eu vejo crescer, eu vejo os proprietários crescerem e por que comigo não? Já aconteceu isso com você? Comigo acontecia isso. E aí eu decidi, mais uma vez, contar uma história diferente. Porque sempre que a minha mãe ou minha irmã, né, perguntava e como tá indo no salão, eu falava, olha, tá indo bem, mas... Gente, eu não tinha hora para parar. Eu começava de manhã, eu ia até 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Quem tá começando sabe, né? Era feriado, é domingo, a gente não tem horário. E consequentemente, qualidade de vida, então, nem se fala, porque a gente acaba se dedicando tanto nisso e a gente esquece até da gente, né? E foi isso que aconteceu comigo. Mas eu em busca daquilo que outras pessoas já tinham alcançado. Eu tinha minhas inspirações, tinha os profissionais do qual eu me inspiro até hoje. E procuro, assim, estudar como eles estudaram, né? E aprender como eles aprenderam. E em busca disso, eu decidi mais uma vez corrigir, focar na solução. Muitas vezes a gente erra, e é o que eu disse no início, a gente quer focar no problema. A gente foca no problema e, pior ainda, muitas vezes a gente se acostuma tanto com o problema que a gente passa a viver ele diariamente sem nem perceber que nós temos um problema. Sem nem perceber que a gente tem um problema do qual também tem solução. Que problema você está falando, Érica? Problema financeiro, problema de dentro do salão que você compra produto e você não vê o produto render, que você contrata equipe, mas você não sabe treinar, que você não sabe ensinar alguém para te ajudar, que você não sabe nem quanto você tem de lucro, nem quanto seu salão fatura bruto e líquido, sabe? Isso é muito importante. E eu não sabia nada disso. Eu trabalhava, eu via dinheiro entrar todo dia no meu caixa, mas eu me auto-sabotava, porque eu pegava aquele dinheiro, eu usava tudo do jeito que dava, eu não sabia quanto eu estava faturando como funcionária. Mas como funcionária? Você acabou de dizer que abriu o seu salão, como assim como funcionária? Se você não entender que tudo que entra dentro do seu salão não é seu, se você não organizar a sua vida financeira e se pagar como um colaborador, você vai roubar você mesma. E era isso que acontecia comigo. Eu era a principal vilã do meu salão. Era eu quem estava levando meu salão, financeiramente falando, aí cada vez pior. Eu tinha uma carga horária muito extensa, mas eu não conseguia ver dinheiro. Sabe, se alguém me perguntasse assim, qual que é o seu faturamento bruto?
Eu não sabia. Qual que é o teu faturamento líquido do salão? Mas e seu faturamento líquido como Érica cabeleireira? E eu, como assim, gente? Tudo é meu, o salão é meu, os clientes é minha. Tudo é meu. E é aí que tá o erro. Não é tudo seu, não. A gente precisa aprender a se organizar. A gente precisa aprender a separar você profissional como uma pessoa física e o faturamento do seu salão como pessoa jurídica. E eu não sabia de nada disso, tive que aprender. Mas eu contratei um gestor financeiro, ele veio, me ensinou, me deu várias aulas, eu entendi que realmente a pessoa que estava levando o salão pro buraco era a cabeleireira, a dona do salão. E aí eu fui começar a corrigir meu erro. Gente, dentro desse caminho aí que eu contei até agora, eu fiz cursos com grandes nomes. Eu fiz curso com Rodrigo Sintra, eu fiz curso com Romeu Felipe, para quem não conhece, são pessoas extraordinárias. Eu fiz curso com Luiz Togoi, que foi o cara que abriu as portas para mim, que me levou pela primeira vez no Estúdio W, para eu conhecer aqueles cabeleireiros famosos que a gente vê na televisão, que a gente vê no Instagram. Pois bem, eu tive a oportunidade de ir lá, fazer um estágio através do convite do Luiz Togoi. E nossa, como eu sou grata ao Luiz Togoi. Como eu sou grata a ele por ter me dado uma oportunidade, sabe? Eu não sabia fazer muita coisa. E quando eu conheci o Luiz Togoi, ele olhou pra mim e falou assim: menina, você vai longe. Você tem um potencial e você vai longe. E olha, eu nunca esqueci essas palavras. Por isso que eu falo pra você, empresta seu ouvido para as pessoas certas. E quando você ouvir essas palavras, se agarra nela e acredita. Se você acreditar nela, ela realmente vai fazer parte da sua realidade. E eu acreditei porque era a opinião de um profissional que já estava super famoso e ele já estava assim vivendo uma carreira profissional que eu almejava. E aí eu falei, se ele disse, eu acredito e pego como verdade. Quero agradecer. É muito importante, sabe, nós sermos gratas pelos pequenos começos. Não desvalorize seus pequenos começos e nem desvalorize as pessoas que te ajudou no início, porque se não fossem essas pessoas eu não estaria hoje aqui contando essa história. Talvez eu estaria lá atrás ainda agarrada nos meus problemas. E eu fiz com o Luiz Togoi, com o Rodrigo Sintra, com o Romeu Felipe, com o Vanderlei Nunes. Eu fiz cursos com a Nathalie Morel, que também me ensinou muita coisa. E continuei estudando, né, gente? Talvez quando você assistir esse vídeo já tenha feito cursos com muitos outros profissionais. E fiz uma formação em coach, porque eu achava assim que era necessário, para que eu aprendesse a lidar mais com as pessoas, para que eu aprendesse a lidar comigo mesma. E enfim, depois de tanto ter estudado, e estudo muito até hoje, eu decidi mudar a história agora, dessa vez seria do meu salão. Porque eu olhava para o meu salão, era um salão pequeno, eu já tinha uma equipe pequena e eu percebia que assim, eu reclamava muito da minha equipe. Será que não é algo que você também tem feito? Eu reclamava da minha equipe no sentido assim, olha, ai, não faz nada direito. Ah, porque eu tenho que estar falando. Ah, porque não atende bem. Ah, porque não fez um cabelo como eu queria que fizesse. Ai, porque todo dia tem que falar a mesma coisa. Ai, 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 enfim. Se você já tem um salão, você já deve ter passado por isso. De olhar para a equipe e culpá-los por algo não tá dando certo dentro do seu salão. E aí eu vou dizer algo para você. As coisas começaram a melhorar para mim quando eu entendi que a culpada disso também era eu, não era a minha equipe. Porque veja bem, como é que eles iriam fazer de uma maneira correta se eu não sabia fazer corretamente? Eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia. Eu tava dando tiro no pé o tempo inteiro. Eu tava enxugando gelo. Qual outro ditado que você conhece? Remando contra a maré? Pois bem, eu tava fazendo tudo isso errado. Eu tava... E sendo eu a culpada, quem tinha que resolver o problema? Eu. Então eu quero dizer pra você assim, você não vai conseguir mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesmo.
Você só consegue mudar a sua história. A das outras pessoas, você não vai mudar, mas você pode incentivar as pessoas a querer mudar. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a incentivar a minha equipe, dedicar tempo de qualidade para eles. Afinal de contas, como é que elas poderiam aprender se eu nunca parei para ensinar? Outra coisa, como é que eu teria lucro? Eu almejava ter um lucro. O que eu queria? Eu queria ter 20% de trabalho e 80% de lucro. Quem não? Né? Mas como eu ia ter esse lucro se eu não tinha ensinado a minha equipe, se eu também não sabia como eu ia fazer para ter esse lucro? Será que é subindo o preço? Será que é vendendo mais? Será que é atraindo mais clientes? Será que é fazendo promoção? Será que é fazendo liquidação? Como faz? E é aí que vem a história. Eu consegui, gente, depois de algumas ferramentas que eu adotei, eu consegui dobrar o faturamento da minha empresa. Aquele lucro líquido que eu tinha no início, que mal dava para pagar as contas, que eu vivia enxugando gelo, como eu disse, eu consegui, eu achei o caminho. E agora, de agora em diante, eu vou gravar vários vídeos porque eu quero ajudar você. Eu quero incentivar você que ainda não começou e eu quero incentivar você que tá aí no meio do caminho e ainda tá nessa fase que eu estava, de quebrar a cabeça e não conseguir encontrar como você vai organizar o seu salão, como você vai ter mais lucro. Sabia que até com as clientes que você já tem, com aquela quantidade de clientes que você já tem, com o teu movimento atual, você pode ter o dobro de lucro? Pode, usando as ferramentas corretas, você pode. E é isso que eu quero incentivar você. Nos próximos vídeos você vai entender melhor sobre tudo isso. Todos os seus problemas aí do dia a dia de salão eu já passei, eu já enfrentei e eu superei. Hoje eu estou aqui para contar uma nova história da minha vida, que enfim eu consigo ter o dobro do lucro, eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo hoje trabalhar menos e ganhar mais. No início eu trabalhava das 8 da manhã até 11 da noite e tinha menos da metade do lucro que eu tenho hoje trabalhando apenas no horário comercial. É o seu sonho? É a sua vontade? Dá para começar do jeito que você está. Faça algo por você hoje mesmo, eu quero ajudar você. Eu estou ainda em processo de crescimento, mas o que eu atingi até agora, eu quero resumir e entregar nas suas mãos, para que você também possa fazer como eu, sentar, olhar no espelho, olhar para você e ter orgulho da sua história, ter orgulho de contar a sua superação, ter orgulho de contar suas fases difíceis, não para alguém ter dó, mas para alguém olhar e se orgulhar. Tem sempre alguém se inspirando em você e você tem que ser a inspiração de alguém. Vamos comigo pro próximo vídeo, que eu vou te ajudar.